Família Zoeira, rapidinho. O último vídeo que eu postei aqui sobre o Hugo falando, o vídeo ficou ruim, bugou. Então já peço desculpas aí a vocês, mas a parte do Hugo ali tá ok, deu pra vocês ouvir. É que eu falo, é só abobrinha mesmo, então peço desculpas aí. Antes de eu botar o vídeo aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. Com boas-vindas, tem bônus de até $300. E se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Vou deixar jogos dessa quinta-feira já pra você fazer um dinheirinho e receber via Pix rápido e seguro. Essa quinta-feira aí já tem São Lourenço e São Paulo e tem aí Flamengo e Olímpia. Pra torcer ou pra secar, você vai lá na 1xBet. Bom, vamos ver o que a mídia anda falando do Botafogo, daqui a pouco eu volto. Caiu no tapetinho? Essa daí eu não Como é conheço, que é? não. Caiu no tapetinho? Eu conheço a do Segovinha. O pessoal vai mandar aqui na hashtag. O pessoal vai mandar aqui na hashtag. Caiu no tapetinho, já era. Acho que é isso. Caiu no tapetinho, já era. E hoje foi com um susto, né? Cadê a Botafogo. Maria Clara que sabe isso daí. Né? Maria Clara vai dar uma ajuda pra nós aqui. Caiu no tapetinho, já era, Maria Clara? Responde pra nós aqui, que temos uma botafoguense aqui. Falou que sim, é isso mesmo. Aí o tapetinho do estádio Newton Santos começou que o tapetinho não funcionou no começo do jogo, 2 minutos. O gol do Guarani do Paraguai, o Benítez. Aliás, achei que o Guarani do Paraguai fez um melhor jogo no primeiro tempo do que o Botafogo, né? Sim, foi mais do que eram as perigoso. propostas, né? Sim. O Botafogo teve mais a bola, mas criou muito pouca perigo para o adversário, né? Enquanto que o Guarani do Paraguai, quando chegou, foi muito perigoso. Inclusive, teve um dos seus gols anulado, né? O lance do Marlon Freitas, que é o melhor... O lance mais perigoso. O lance mais perigoso ainda assim, numa finalização de fora da área. Para ter uma ideia, o Botafogo ficou com a bola no primeiro tempo 76% do tempo e finalizou 3 vezes, né? Foi um Botafogo com muito volume. Agora, o que o Guarani conseguia fazer muito bem era impedir que o Botafogo desse ao jogo aquele ritmo habitual dele, né? Porque o Botafogo, quando tem a bola, ele trocar passe rápido de chegar ao gol muito rapidamente. O Guarani obrigava o Botafogo a tentar costurar um pouco mais o jogo. Vale lembrar também, né, Mansu, que o Botafogo não entrou com 3 de seus titulares, né? O Lucas Perry, o Marçal e o Tiquinho. E tem uma questão, não sei se o Grafite pode nos deixar com mais clareza a respeito desse assunto. Tem a impressão, Grafa, que quando um jogador... Você vê, o Botafogo jogou com 8 de seus titulares, né? E um deles, que hoje não jogou, foi o goleiro, né? Que não tem tanta influência assim quando o Botafogo tem a bola. Golaço do Hugo, né? Que jogou hoje no lugar do Marçal. Mas a impressão é que quando o Tiquinho entra no intervalo, até animicamente muda o clima do time, do estádio. Você acha que faz sentido o que eu estou dizendo, Grafa? Não, faz sentido pela característica dele, né? Característica dele de jogo, né? De lutar, de vibrar, de ser um jogador que está vivendo um grande momento, além de ser um grande jogador tecnicamente. O principal jogador do Botafogo na temporada. A característica dele já incendeia a equipe naturalmente. E o torcedor também tem uma sintonia muito grande da torcida do Botafogo com o time esse ano. E quando o Tiquinho está em campo é outro Botafogo, realmente. O segundo tempo foi muito diferente, né? Foi o Botafogo que a gente está mais acostumado a ver, um Botafogo impositivo, um Botafogo que pressiona o adversário, que é veloz, que chega com facilidade à linha de fundo. E aí o gol estava ficando cada vez mais maduro, saiu o primeiro, o Botafogo continuou em cima e parecia que estava na cara que o segundo gol ia sair, né, Manso? E o Botafogo tem estado numa fase tão iluminada que ele consegue encontrar as soluções para os jogos, né? Jogos que por vezes parecem um pouco mais travados. No segundo tempo, o Botafogo conseguiu construir um pouco mais a sua maneira, né? Ter um ritmo de troca de passe mais rápido. Então, tem algumas coisas no Botafogo para a gente observar, e não significa que isso sejam sinais ruins. Desde que assumiu, o Bruno Lage faz o time ter, eventualmente, alguns comportamentos um pouco diferentes do que eram com o Luiz Castro. E isso era inevitável que acontecesse, porque ele precisa comandar um time de acordo com as questões que ele acredita. E mais, os adversários vão vendo o que o Botafogo costuma fazer, e o Botafogo vai precisando construir algumas das suas alternativas. Então, o Botafogo hoje me parece um time que aposta numa pressão ofensiva por muito mais tempo, quase como algo sistemático do seu jogo, muito mais do que o time do Luiz Castro, o que leva a linha defensiva a jogar um pouco mais longe da sua área. O Botafogo com o Luiz Castro era um time que assim que não conseguia imediatamente roubar a bola, ele retraía um pouco mais para defender a área e tinha defensores... Aqueles 15 segundos de pressão, não recuperava, já se recolhia e ficava menos exposto. E tinha Adrielson e Cuesta ganhando muitos e muitos duelos defendendo a área, o que era um dos grandes pontos fortes do time. A gente tem visto esses jogadores serem obrigados a combater um pouco mais longe da área em alguns momentos ou correr para trás por causa de bolas que eventualmente entram às costas. É um novo comportamento em momentos de jogo, algumas coisas diferentes acontecendo. Hoje ele inicia também com o Marlon Freitas vindo buscar entre os zagueiros,
quando uma saída de 3, os laterais já iniciando as jogadas mais altos, mais adiantados. E eram jogadores que vinham, eles vinham o Botafogo construindo junto, e eles vinham se aproximando, recebiam quase sempre em progressão. E não já posicionados mais no campo de ataque. No segundo tempo eles voltam, me parece que eles voltam a ter um comportamento mais próximo do que era o habitual do Botafogo. Então é natural que essas pequenas questões apareçam e surjam até como variações de jogo para o futuro. Mas em alguns momentos o time teve uma ou outra dificuldade. Agora, continua sendo um Botafogo forte porque se foi colocado diante de um jogo com muita dificuldade, um adversário que se fechava inicialmente com 2 linhas de 4, mas os jogadores de lado vinham defender o lado do campo. Por vezes eram 6 jogadores na última linha, mas 3 ou 4 protegendo a entrada da área, travando muito o jogo do Botafogo. E o Botafogo conseguiu resolver um jogo muito desafiador. E enfrentou o adversário com jogadores técnicos, né? Você percebe, por exemplo, o Benítez, o Camacho, né? 2 jogadores especialmente que jogam na frente no Guarani do Paraguai. Jogadores você percebe que tem refino técnico, né? Para resolver os lances. O Camacho, acho que foi o Camacho que fez o gol que foi anulado. Faz um lance muito plástico, é um golaço que ele faz e o gol acabou sendo anulado depois, né? Por impedimento. É só um detalhe que parece também ser uma tendência com o Bruno Lage a partir de agora, cedo pra gente dizer, mas sempre que ele, segundo jogo seguido em que ele se vê diante da perspectiva de ter que atacar um adversário bem fechado. Era o Coritiba, que acabou até sendo um time que no início tentou e foi jogar, né? E quando se viu em desvantagem, aí foi mesmo jogar e deu o contra-ataque ao Botafogo. E hoje o Guarani, ele optou por não ter 2 pontas e sim um meia partindo da direita, no caso do Sauer. Contra o Curitiba com mais... Sauer, né? Eu acho que está tentando dar confiança. Também. E foi um jogador contratado e que o Botafogo apostou muito nele, né? Um canhoto, um jogador, né, de boa habilidade e que estava meio esquecido no elenco, né? Acho que ele aos poucos está tentando trazer. O Sauer já fez um bom jogo contra o Coritiba e hoje começou como titular. Hoje não foi tão bem. Menos do que contra o Coritiba, E depois entrou o Júnior Santos, né? No lugar do Vitor Sá, que faz um grande movimento o Júnior Santos no lance do pênalti, que decide o jogo. Ele sai da esquerda, faz uma diagonal, recebe a bola na área e aí sofre o pênalti que o Tiquinho converteu. Vamos ouvir então o treinador do Botafogo, Bruno Lage, falou depois de mais uma vitória importante e uma vantagem de jogar pelo empate agora no Paraguai. Tem sido um trabalho fantástico com estes homens. Eu, neste momento, sinto-me um homem orgulhoso, não pelo resultado, mas pela forma como estes homens trabalham todos os dias. E é isso, e esse tem que ser o compromisso do Botafogo. Ir de jogo a jogo, com este empenho, com esta dedicação, como o Marlon referiu, e olhar para aquilo positivo a equipa vai fazendo. Por isso, estamos a meio de uma eliminação, tivemos a capacidade de virar o jogo, de vencer o jogo, com os que jogaram de início, fazer o seu papel, e com aqueles que se sentaram no banco, que foram também muito importantes. O Adri sentiu-se indisposto ao intervalo, o Sampaio entrou quase a frio, entrou bem. Todos os homens que entraram no jogo tentam trazer outras dinâmicas para procurar o tipo de espaços para criarmos as oportunidades para marcar o gol. Foi pena o número de oportunidades que criámos, não podíamos ter concretizado o gol, mas o futebol é isto. O que valeu foi neste momento olhar para aquilo que é positivo. Temos inúmeros jogadores fantásticos que podiam terem uma carreira brilhante e estou aqui sentado aqui ao lado de o Marlon tem feito uma época fantástica, não só agora, ou seja, desde o início da época. Nós às vezes brincamos com ele, não eu, mas um dos meus assistentes já lhe perguntou pelo menos umas 15 vezes, né, Marlon, o que é que tu foste fazer para a República Checa? João Vaque. Porque é realmente um jogador fantástico. Eu não sei se um dia, quanto tempo é que vou cá ficar, ou se vou voltar à Europa, mas um dia, quando voltar à Europa, eu vou ligar ao Marlon, porque é um jogador fantástico e com um espírito de equipa. O André já está a dizer que não. É um jogador de elite. É um jogador que tem tudo. Quer atacar e quer defender. E o Tiquinho é um bom exemplo disso. Imagino que é o melhor atacante do campeonato, o melhor marcador do campeonato, ficar de fora e entrar com esta mentalidade e em 45 minutos fazer o trabalho que você fez. Isso é de um profissional que sabe a carreira que fez, que está a top e que não está no Botafogo para terminar a carreira, antes pelo contrário, está para somar e querer ainda mais conquistar coisas que não conquistou no seu país. Por isso isto é o ponto mais importante de um jogador como o Tiquinho. Depois tecnicamente é muito forte. Há ali uma coisinha ou outra que eu não gosto muito, que é quando ele vem para o pé do Marlon querer fazer com os braços e pisar a bola, pode tocar no Marlon e jogar mais perto da área, faz essa coisinha. Tá aí a boa entrevista, né, do Bruno Lage.
Ele falando, inclusive, o que ele não gosta do Tiquinho, quando ele vem perto do Marlon, segura a bola, quer que toque rápido e vá para dentro da área. Agora, elogios, muito inteligente. O Bruno Lage rasgou elogios ao Marlon Freitas. Aliás, sobre a passagem dele pela Eslováquia, né, ele vai num projeto do Fluminense, né? Um clube chamado Samorim. O Fluminense acabou fazendo uma parceria com um clube da Eslováquia, onde ele entendia que, colocando lá... Qual é a questão? O Fluminense produzia em Xerém muitos jogadores, alguns imediatamente não tinham uma entrada no elenco principal, e ele entendia que, tendo um clube que ele pudesse colocar com profissionais de metodologia do clube, ele poderia dar rodagem a esses jogadores num campeonato na Europa e, assim, dar mercado a esses jogadores do futebol europeu. O projeto acabou não durando tanto, mas o Marlon foi um dos jogadores que foi para esse clube. Era um clube que chegou a estar... Quando o Fluminense iniciou o projeto, o clube está na 2ª divisão da Eslováquia. A ideia é que ele subisse e disputasse uma liga de elite, de primeira divisão, futebol de elite, de primeira divisão da Europa, e assim dar rodagem a jogadores. Acabou que não andou por longo tempo o projeto. Mas o primeiro tempo, especialmente do Marlon Freitas, chamou a atenção, né? Temporada, o brasileiro que ele vem fazendo, bola, né? O brasileiro principalmente, né? Ele chegou, precisou de um tempo de adaptação quando vem do Atlético Goianiense, mas é um dos melhores jogadores do Botafogo, né? A dinâmica que ele tem, a proteção que ele dá à zaga, a maneira como ele chega na frente para finalizar. Hoje ele finalizou a bola que ele finaliza. É um dos melhores volantes do campeonato, sem sombra de dúvida. Curioso que a grande arrancada do Botafogo começa com o Danilo Barbosa titular. O Marlon assume a posição de camisa 5 depois da lesão do Danilo Barbosa. É verdade. Consequentemente, o Tietê sobe de produção também, né? Encontra um parceiro ali no meio campo que o ajuda bastante. O Tietê tem uma saída... É um jogador muito técnico, tem uma saída boa, mas ele e o Marlon se completam ali no meio campo do Botafogo. E quando o Botafogo começou essa arrancada, né, muita gente achava que o Botafogo talvez não tivesse força para se sustentar na primeira posição ou sustentar aquele rendimento por causa do elenco, né, que em algum momento talvez o elenco do Botafogo pudesse deixá-lo na mão, né, por não ser um elenco tão recheado. Mas fato é que as opções de banco têm conseguido entrar e sustentar bons níveis, né? Por exemplo, hoje o Hugo, né, que é o reserva do Marçal, do lateral esquerda, faz um belíssimo gol que inicia a virada do Botafogo. O Segovinha, mais uma vez, entrou bem do lado direito, infernizando a defesa do Guarani do Paraguai. Então, aos poucos, os reservas do Botafogo também estão se mostrando capazes de sustentar essa campanha, né? Essa é uma outra resposta que o Botafogo deu ao longo dessa caminhada. O Botafogo perdeu o Rafael, que vinha muito bem na lateral direita, tal de Plácido. Um pouco menos eficiente que o Rafael defensivamente, mas que vem tendo bons momentos no ataque. Você citou o Hugo com o Marçal. A própria questão do Danilo Barbosa, a entrada do Marlon. Você tem um meio-campo que sente quando o Eduardo não joga, é um pouco mais difícil, porém sentiu mais no momento em que ele não tinha o Gabriel Pires lesionado, não tinha ainda o Lucas Fernandes em condições físicas ideais, porque ele tem opções de meio. A questão dos lados do campo. Você já teve Júnior Santos e Luiz Henrique, você já teve entrada do Carlos Alberto, você já teve Vitor Sá, você já teve solução agora com o Sauer, que é um meia que vem para dentro. Novinha, eventualmente. Isso quando o Tiquinho não jogou, que é um problema. O Eduardo, como um falso 9, funcionou muito bem no jogo contra o América Mineiro. Ou seja, as soluções se apresentaram. De repente, esse elenco se mostrou menos problemático do que as previsões mais pessimistas indicavam. É verdade. O fato é que o Botafogo segue firme em todas as competições para brigar por título, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. Daqui a pouco a gente volta a falar também sobre Botafogo. Voltei, família. Eu prometo que não vamos estender muito para que o vídeo não fique muito longo, né? O Botafogo venceu o dele, rapaz. Guarani, deu um branco do nada. O Guarani o tempo todo para lá, para cá, eu esqueci o nome do time dos caras. Enfim, vencemos. Convenceu? Quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Botafogo deveria entrar já com força máxima desde o primeiro tempo? Já que o jogo era aqui, jogando em casa, não precisava viajar, pegar avião, né? Dava para descansar. Ou não, o Botafogo faz certo em poupar os seus principais jogadores, porque o alvo maior é o Brasileirão. Ou vocês acham que esses jogadores aí que recebem milhões por mês, a folha salarial do Botafogo esse ano está muito alta, jogadores aí de nome, de Premier League, essas coisas todas, tem a obrigação de jogar a Sul-Americana e o Brasileirão com a mesma pegada, com a mesma vontade, com a mesma força, igual o Botafogo fez no segundo tempo. O Botafogo no segundo tempo foi o cachorrão brabo. No primeiro tempo foi aquele pincher, né? Tava até rolando uma foto aí que o Botafogo na Sul-Americana é um time, no Campeonato Brasileiro é outro. Quero saber a opinião de vocês. E outra, teve o melhor em campo, na opinião de vocês? Quem foi o melhor jogador em campo? Deixa nos comentários que eu faço questão de ler todos os comentários e deixar um coraçãozinho aí no seu comentário. Bom, galera, que nem eu falei, não vou estender muito aqui para o vídeo não ficar muito grande. O importante é que vencemos, temos a vantagem do empate agora jogando no Paraguai e convenhamos, dá para o Botafogo vencer o Guarani lá, se for com o seu time titular. Com esse negócio de time
misto, meio quebrado aqui, quebrado ali. Não sei. Os caras não são bons, mas também não são tão ruins assim. O primeiro tempo deles foi bom, tá? Quase que eles fizeram 2-0 aí, só que sorte que o cara estava impedido e queria fazer um golaço. O Botafogo teve bola na trave, fizemos 2 gols, viramos, o Tiquinho não perdoa, o Hugo achou um gol? Não, achou não. Ele fez um golaço. Ele bate no peito, ele domina a bola e faz um golaço. Então ele não achou. Foi um golaço dele aí, que vai ser papai de novo, moleque de 21 anos, vai ter o seu segundo filho. Enfim, vencemos. Quem esteve lá no estádio Newton Santos achou que não ia ver o Tiquinho, viu o Tiquinho, ainda viu o gol, viu a comemoração e tá tudo bem. Bom, amanhã tem muito conteúdo falando do Botafogo ainda, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!